Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Aqui trazemos ativos do Brasil e do exterior e hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário XPLG11. Você já ouviu falar dele, mas sabe realmente se vale a pena investir? Nesse vídeo vamos analisar detalhadamente os aspectos mais importantes desse fundo e como ele pode impactar seus investimentos. Esse fundo apresenta algumas características que podem ser muito atraentes para certos perfis de investidores, enquanto outros pontos podem exigir atenção especial. Vamos explorar todos esses detalhes e ajudar você a entender melhor como o XPLG11 se posiciona no mercado. Então, será que o XPLG11 é um bom investimento para você? Continue assistindo para descobrir. E não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para mais análises como esta. Um dado importante que devemos observar no fundo de tijolo é a sua vacância, né? Nesse gráfico aqui temos a evolução da vacância física do XPLG11 nos últimos 12 meses, né? Então temos aqui um ponto bastante importante a ser observado. A vacância esteve nas mínimas ali entre julho e novembro de 2024, mas nos últimos meses houve um ligeiro aumento na vacância, inclusive registrando a maior vacância nos últimos 12 meses. Abrindo o demonstrativo de resultados do fundo, a gente observa ali em janeiro, né, quase 24 milhões vindos de locação, temos 3 milhões e 300 de lucros imobiliários e uma pequena receita de fundos imobiliários, LCIs e renda fixa. Se a gente olhar no horizonte de 2 meses, né, há um ponto bastante interessante a se observar, o lucro imobiliário, que é o lucro com negociação ali de ativos, né, 37 milhões, né? Então, ele é mais aí do que 10% do resultado da receita total do fundo em 12 meses, né? Então, a gente observa ali que essa questão de negociação de ativos acaba sendo relevante para o resultado do fundo. E se olhar lá embaixo, o resultado de 282 milhões, né, foi ligeiramente abaixo da distribuição de 78 centavos. Então, o fundo, mesmo tendo esse resultado com lucro imobiliário, ele acabou distribuindo um valor ligeiramente maior do que o resultado no ano. E aqui temos, né, na forma gráfica, esse detalhe, ele manteve uma estabilidade na sua distribuição, inclusive em janeiro ele aumentou levemente ali o seu patamar de distribuição, mas tem um ponto importante que a maior parte dos meses o resultado fica abaixo da distribuição, sendo impactado positivamente ali pelos lucros imobiliários nas suas operações. Então esse é um ponto importante que o investidor deve estar atento ali no momento de investir nesse fundo. Os três maiores ativos do portfólio, né? A gente tem ali o CD da Leroy em Cajamar, né? São 131 mil metros quadrados, né? Um galpão bastante grande ali, né? Dá para ter uma ideia da dimensão desse galpão. Temos em Cajamar também o especulativo de 125 mil metros quadrados, também um galpão de um porte bastante relevante. E em Gravataí, no Rio Grande do Sul, 105 mil metros quadrados, né? Dá para ter uma ideia aí do imóvel. Então, esses são os três principais imóveis, as maiores áreas desse fundo. Vamos falar de volume, né? Então temos aí um patamar de volume bastante interessante. O último mês fechou em 3,3 milhões negociados diariamente, que é um bom patamar ali de negociação de cotas. Se a gente olhar o histórico, né, é evidente que o preço da cota, né, ele não acompanha nem o IFIX, né? Mas a gente observa ali a evolução, se a gente considerar os rendimentos, ele acaba aí praticamente empatando com o IFIX no período, né? Aqui temos os dados da tabela, né? Nos últimos 12 meses, ele ficou um pouquinho acima do IFIX ali, caiu 8%, o IFIX caiu 9%. Temos três imóveis também elencados aqui como os piores do fundo, né? Em Duque de Caxias, o Cislog Galeão, com 29 mil metros quadrados, ele tem uma vacância de pouco mais de 10%. O Unilever, no Pernambuco, em 25 mil metros quadrados, também 10% de vacância. E o WL em Duque de Caxias, 23 mil metros quadrados, 9,6% de vacância. Então, são imóveis em regiões aí que é sabido que tem uma maior dificuldade de
captar inquilinos, né? E também são imóveis aí de porte muito menor do que os maiores que a gente viu. A gente está falando de galpões ali, né, de menos de 30 mil metros quadrados. Se formos ter uma visão geral do portfólio, né, quase metade da área fica no estado de São Paulo, 13% no Rio, 14% no Rio Grande do Sul, temos quase 10% em Pernambuco, Minas Gerais 7,2% e 6% em Santa Catarina. Então essa é a distribuição, região sul, sudeste e nordeste, né? Então temos uma certa diversificação geográfica. Os inquilinos, né? Via Varejo na primeira posição, Leroy Merlin, Renner e Mercado Livre. Então são empresas aí voltadas para o varejo, né? Que são os principais inquilinos. 81% indexado a IPCA e GPM 19%. E 62% dos inquilinos totais ali são da área de comércio varejista. Temos aqui a atualização dos contratos nos diversos meses do ano. Em janeiro tem um percentual relevante, depois julho, setembro e novembro e dezembro, né? E o vencimento dos contratos, a gente tem um grande número de contratos aí vencendo depois aí de 2029, né? Mas até 2026 a gente tem ali, né, 32% do total. Então é importante observar, né, um prazo curto para contratos de logística, né? Temos aí 1/3 vencendo ali nesse horizonte mais curto. E aqui a composição física da área, né? A gente tem aí a Leroy como maior área, Via Varejo, depois B2W, Mobile, Mercado Livre e Renner, né? São os principais ocupantes das áreas. Não é tão diretamente relacionado à receita, né? Uma vez aí que temos áreas mais valorizadas do que outras aí. Falando agora do patrimônio, né? O patrimônio ele cresceu significativamente, aí são mais de 3 bilhões de reais de patrimônio líquido, mas ele possui ali algumas obrigações, né? Somando aí 413 milhões de reais, maior parte indexadas aí ao IPCA. Então, essa é a composição da dívida, né? Temos pagamentos ali com um prazo mais curto a serem feitos e até por conta disso o fundo apresenta aqui seu fluxo de caixa, com 2 pagamentos relevantes que a gente tem ali no horizonte próximo. Também tem entradas de vendas de imóveis, né? E fechando ali, né? Mantendo ainda um patamar tranquilo de equilíbrio de caixa do fundo. Então, o fundo tem essa preocupação justamente por uma movimentação bastante intensa aí de itens a pagar e a receber. Vamos trazer aqui o gráfico. Nos últimos 30 dias apresentou uma melhora, né? A máxima de 52 semanas em 108, mínima em 87, ele está 93 agora, né? Aproximadamente 10% de dividend yield, 0,87 relação PVP, né? 78 centavos de pagamento médio nos últimos 2 anos, né? E aqui temos a evolução, um dado positivo, né? A gente vê naturalmente ali esse crescimento dos proventos pagos a cada mês. E trazendo ele para comparação com outros fundos imobiliários de logística, pegando os maiores aqui da Bolsa, né? O dividend yield dele é um patamar interessante, próximo aí ao LVBI e o BRCO. A sua relação preço-valor patrimonial está aí no grupo, né, na metade inferior, vamos dizer assim. Teve um crescimento de 3% nos dividendos pagos, né? Tivemos o BRCO que performou muito bem aí, 9%. A liquidez é excelente, chegando a 4 milhões no histórico recente, 341 mil cotistas, 6,9% em caixa para fazer frente àqueles pagamentos, né, que comentamos agora há pouco. 3,3 bi de patrimônio, 0,75 de taxa de administração, uma taxa de administração mais baixa, né? Quem investiu há um ano perdeu 12% no valor da cota, mesmo recebendo dividendos, está no negativo ali, menos 3,7%. Mas quem comprou há 2 anos pegou um valor mais interessante, teve um ganho de 4%, com mais 20% de dividendos, fechando aí em 25%, bem acima da inflação no período.
E vamos falar dos pontos positivos e negativos para investimento no XPLG11. Do lado positivo, ele tem boa liquidez, boa diversificação geográfica, posição de caixa tranquila em relação a 2025, proventos crescentes nos últimos anos e taxa de administração em patamar bastante interessante. Do lado negativo, ele teve um leve aumento na sua vacância, né? O portfólio ali apresentou um aumento de vacância nos últimos meses. O lucro imobiliário acima de 11% do resultado total, né? E mesmo assim ele distribuiu em 12 meses um resultado ligeiramente maior, né? Uns proventos, né? Ligeiramente maior do que os resultados. A despesa financeira de 6% da receita total, né? Então ele é um fundo que tem um patamar de dívida que não é desprezível. 32% dos contratos vencendo até 2026 e 62% da dívida está indexada ao IPCA, né? Se a gente tiver aí algum descontrole da inflação, né, esse fundo pode sofrer aí de maneira mais significativa ali os impactos aí de uma inflação maior. Então esses são os principais pontos do XPLG11. E vou aproveitar para deixar nossa playlist de fundos imobiliários. Lá você encontra diversos ativos. E fique à vontade também para curtir, compartilhar, comentar o que você achou desse vídeo. E se você não for inscrito, também deixarei o link aqui para você se inscrever em nosso canal.